gente tem uma preocupação, como eu disse, né, de fazer essas pesquisas e submeter as nossas pesquisas ao melhor crivo que existe no mundo. Então a gente submete para as melhores revistas, melhores congressos, para pesquisadores das mais diversas áreas possam até nos criticar para nos ajudar a melhorar a nossa pesquisa, porque a Uhum, nossa meta é buscar o conhecimento. Então, uhum. isso é fundamental. Então, a gente tem realmente uma preocupação muito grande de gerar conhecimento. Então, essas pesquisas, esses 190 artigos, capítulos, todos em publicações científicas, eles são, a maior parte são estudos originais mesmo, que a gente vai estudando, desde, por exemplo, o impacto do envolvimento religioso da pessoa na depressão em paciente com transtorno bipolar, até, por exemplo, o estudo de pacientes terminais tendo experiências de final de vida. Há estudos filosóficos mesmo sobre como os filósofos lidaram com a possibilidade de investigação científica de vida após a morte. Então, tudo isso a gente vai investigando. Em grande parte, esses estudos têm a ver com estudos feitos, né, dentro com os nossos alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Há também parcerias, né, nacionais e internacionais que a gente procura desenvolver. E a ideia realmente é ampliar o leque de pesquisas o máximo possível, submeter para a sociedade científica e depois trazer para a sociedade, que nós estamos fazendo aqui agora. Devolvendo. Né? Devolvendo para a sociedade o O conhecimento que a gente conseguiu conhecimento. gerar. Desses artigos, tem alguns que você tem mais xodó? Do tipo assim, claro que você gostou de escrever todos, é óbvio. Mas tem aqueles que você fala, esse me deu uma alegria um pouquinho maior. Tem alguns, tem vários que a gente... Todos, claro, a gente tem um... Eu também não faço escrever por escrever, eu nunca faço Sim, isso, né? isso que me chamou a atenção. A gente tem isso também. Outra coisa, a gente é muito rigoroso lá, assim. Não tem essa de que vai entrar como autor só porque é amigo. Isso não existe, entendeu? Isso não existe. Nem eu peço e nem não deixo ninguém entrar. Não é assim que funciona. É o rigor, né? De quem colaborou de verdade que entra como autor dos artigos. É assim que funciona. Quem ajudou a quebrar a pedra, Isso, entra. é isso aí. É assim que funciona. É o que tem que ser, né? É isso aí. Claro. Né? Porque você fazendo aquilo que você acredita que é importante, você acaba dando o seu melhor, aquilo empolga e aquilo vai crescendo, vai ficando mais qualidade, e a vida funciona dessa forma, né? Então, um dos artigos que me dá muita satisfação é um artigo nosso que eu escrevi na época do pós-doutorado. A gente foi convidado para a Revista Brasileira de Psiquiatria fazer uma revisão sobre o tema. Foi o meu primeiro artigo que eu escrevi em inglês. Um inglês meio macarrônico, assim, você morrendo de medo, e eu fazendo supervisão lá na Duke University de como melhorar meu inglês. E esse artigo, hoje em dia, tem mais de 1.500 citações internacionais. Que bacana. Quer dizer, é um artigo que revisa o impacto da religiosidade e espiritualidade sobre a saúde mental. É um dos artigos mais citados no mundo na área de religiosidade, espiritualidade e saúde mental. E por que eu gosto muito dele? Eu gosto dele porque ele dá um panorama geral, ele ajuda a assentar o terreno, quais são as evidências do impacto da espiritualidade sobre a saúde, e felizmente as pessoas gostaram do artigo Porque fazia sentido. e nesse né? período mais de 1.500 citações científicas do mundo, 1.500 significa o seguinte, mais de 1.500 publicações científicas citaram este artigo Isso significa como que chegou embasamento. na mão de, se a gente botar, cada pessoa leu o artigo, cada citação levou 10 pessoas a lerem, é PG. Você não tem Exatamente. noção de quantas Então, pessoas esse é atingiu. um artigo que me deu muita satisfação. Né? A gente tem... E o que te chamou mais atenção nesse artigo, em relação à espiritualidade, de algum transtorno mental específico? Ansiedade, depressão, bipolaridade? Uma das coisas que mais, na realidade, antes um pouco disso, como é o modo de envolvimento religioso e espiritual que a pessoa tem. Uhum. Tem um pesquisador americano, Gordon Allport, já mais antigo, um psicólogo, que ele dava a entender o seguinte: como que a religiosidade pode ser usada de modo negativo e de modo positivo? E ele via, inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é dos anos 50, nos Estados Unidos, em que havia religiosos que apoiavam a discriminação racial e, ao mesmo tempo, os líderes contra a discriminação racial eram religiosos. Luther King era pastor, Sim, por sim. exemplo, né? E o argumento dele era religioso. Luther King falou, I have a dream. Eu tenho um sonho em que as pessoas seriam enxergadas todas como filhos de Deus e sentando na mesa da fraternidade. O filho do dono do escravo e o filho do escravo. Que as pessoas seriam julgadas pela cor da sua pele, pela Não força do seu seriam- caráter isso. e não pela cor da sua sua pele. pele.
Então, como que pode? E do mesmo lado havia pessoas religiosas que apoiavam a discriminação. E ele percebeu um conceito que ele chama de orientação religiosa intrínseca e extrínseca. O religioso intrínseco é aquele seguinte, ele quer vivenciar a religião dele. Ele quer fazer o melhor que ele pode para adequar a sua vida a esses padrões, a essas metas. Que de um modo geral a espiritualidade, ela te puxa para cima. Ela te coloca num patamar mais para frente para você poder subir. Então você quer ajustar a sua vida para a visão espiritual que você tem. Esse é o intrínseco. O extrínseco é o inverso. Eu adapto a religião para o que eu me interessa. Eu quero ter benefícios dela. Aquilo que dá muito trabalho eu tiro. Só pego o que me interessa. O Alport dizia, então, que enquanto o intrínseco vive para servir a Deus, o extrínseco vive para ser servido por Deus. Agora que vem o mais interessante. A pessoa que entrou na religiosidade de modo extrínseco para ser servido é o que não ganha os benefícios. A pessoa tem mais ansiedade, tem pior qualidade de vida e mais intolerância, dogmatismo, racismo. Aquele que vai para a religião sem esperar ganho, vai para se doar e buscar o melhor, este sim tem mais qualidade de vida, mais bem-estar, menos depressão e mais tolerância. Que interessante. O que você está colocando é que não adianta buscar uma religião se ela não tiver acoplada a um desejo genuíno de ser um ser humano melhor. Exato, de transcender a si mesmo. Exatamente, essa é a ideia. Quer dizer, de se melhorar. Não é uma coisa para eu me servir. Exatamente. Né? A gente vê muito isso. Há uma busca religiosa que as pessoas têm de aquilo que me satisfaz, aquilo que me acomoda e justifica o que eu faço. Muita gente E faz não isso. aquilo de... Às vezes a pessoa vai, né, como fosse num fast food, eu pego um pedacinho aqui, mas só aquilo que me acomoda. Aquilo começa a exigir... Ah, não, isso aqui é demais, isso aqui é radicalismo, isso aqui eu não quero. E, na realidade, esse é um dos grandes segredos, né, da felicidade. O Viktor Frankl, né, que é um importante psiquiatra, que estudou... ele viveu o campo de concentração nazista, né, ele fala uma coisa muito interessante. Das maiores causas de infelicidade... é a busca direta da felicidade. Porque quando eu vou buscando só a felicidade, aquilo que me faz bem naquele momento, eu perco a visão macro e eu erro os cálculos e acabo gerando problema. Quando, por outro lado, eu esqueço, tiro isso de meta e procuro quais são os meus talentos, meus pontos positivos, como eu posso usá-los de modo construtivo para mim e para as pessoas à minha volta. Quando eu faço isso, a felicidade é um efeito colateral. Ela acontece. É uma consequência, né? É aquela história, né? Quem vai buscando diretamente se perde. Quando você vai, por outro lado, para uma coisa que vai além de si mesmo, dessa autotranscendência, aí sim você conquista o equilíbrio, o bem-estar. É o tal do sentido e propósito, né? Exatamente. Ele ainda fala, o Viktor Frankl, fala do sentido último, Sim. né? Que é dar esse passo na direção de ser uma pessoa melhor, né? Exato. Saber por que está vivendo, saber para onde está indo. Exatamente. Né? Hoje eu trouxe um presente para você. Imagine encontrar um lugar com absolutamente tudo que você precisa para entender a sua mente, ser mais produtivo, feliz e realizado. Como se fosse um super arquivo com um universo de conteúdos sobre a mente humana, bem-estar emocional e diferente de tudo que existe na internet. Um lugar onde eu te ensino literalmente tudo o que aprendi sobre a mente humana, com toda a minha bagagem e experiência. Eu estarei lá com você. Através de um contato direto, nesse lugar iremos trocar ideias e cresceremos juntos. Deu para imaginar? Bom, eu estou falando da comunidade Ser Humano Sustentável, um ecossistema com absolutamente tudo que você precisa para conhecer e dominar a sua mente e alcançar a sua melhor versão. São cursos, lives, masterclasses, e-books e outras formas descontraídas de conteúdo que deixam o crescimento e o aprendizado muito mais leve e fácil. E tudo isso produzido e selecionado a dedo por mim, viu? E se surgir dúvida, através da ferramenta Linha Direta, você pode enviá-la diretamente para mim e eu te respondo com áudio pessoal. A comunidade é o ambiente certo para você que busca conhecimento sobre a mente humana e crescimento pessoal. E em apoio ao movimento Setembro Amarelo, eu decidi abrir as portas novamente. Então, não vai perder.